São 9h34, a cidade de São Paulo registra o primeiro caso de sarampo neste ano. A vítima é um homem de 31 anos, morador da capital, que estava vacinado, não precisou de internação e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele já está recuperado e sem sintomas da doença. A pasta investiga onde pode ter ocorrido a contaminação, já que o homem viajou para o Paraná dias antes de apresentar os primeiros sinais. Segundo a pasta, o último caso autóctone do estado de São Paulo, ou seja, contraído na própria cidade onde a vítima reside, tinha acontecido em 2022. O sarampo, a gente lembra, é uma doença infecciosa, altamente contagiosa, já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo e a transmissão do vírus ocorre de pessoa para pessoa por via aérea, ao tossir, ao espirrar, ao falar, ao respirar. Os principais sintomas são manchas vermelhas na pele e febre alta, acompanhadas de tosse e mal-estar intenso. E a vacina é a principal forma de prevenção. Vacina, minha gente. Doutora Melissa Palmieri está conosco, médica e sanitarista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde. Doutora, obrigado pela participação aqui da Band News FM. Bom dia para a senhora. Muito bom dia, Roberto e Luiz. É um prazer estar com vocês falando de um assunto extremamente relevante para todos nós. Para boa parte da população, especialmente a mais jovem, sarampo é um conceito desconhecido, né? É uma doença com a qual a gente não lidava mais. Qual é a gravidade do sarampo? Quais os perigos que essa doença pode trazer? É um vírus que nós realmente temos que ter medo. Por quê? Porque ele ocasiona tanto casos graves, a própria doença em si pode evoluir para uma hospitalização e levar a mortes. Infelizmente, estamos escutando Estados Unidos com casos de várias pessoas não vacinadas, crianças vindo a falecer porque não estavam vacinadas. Nós temos visto ali nos Estados Unidos um surto em mais de 8 estados. Na Europa, reportando de 2023 a 2024, dobraram os casos de sarampo. Então, é um vírus que ocasiona, como eu falei, a gravidade, a hospitalização, ele pode dar uma pneumonia, ele pode matar uma criança, mas eu queria já, no início da nossa conversa, Luiz, falar de algo que, como médica, é o que eu mais temo também, além do próprio vírus sarampo. Ele dá um efeito que chama amnésia imunológica. E o que acontece? Quando a pessoa opta por não se vacinar e escolhe se expor ao vírus, depois dessa infecção, o vírus ele ocasiona um decréscimo da produção de células B, que são células de memória do nosso organismo, que elas tinham aprendido a responder a outros agentes infecciosos. Então, existem estudos, inclusive com furões, demonstrando que quando eles se expuseram ao vírus do sarampo, posteriormente houve essa amnésia imunológica que pode durar meses a anos, e aí depois eles se expuseram a, por exemplo, ao vírus da gripe. Essa doença foi muito grave. Então, quando a gente fala de exposição a sarampo, não é só a questão da doença do sarampo, e sim como todo o resto relacionado ao nosso sistema imune. E posso agregar mais uma coisinha relacionada à criança, que é algo extremamente raro, mas eu acho que isso é muito importante para os pais. O sarampo, ele dá uma doença rara, que se chama panencefalite esclerosante subaguda. O que é isso? Depois de 10 anos, a criança ela teve sarampo, e, graças a Deus, ela se curou e vida que segue. Depois de 10 anos, ela evolui com um decréscimo cognitivo, ou seja, a questão neurológica dela começa a deteriorar. Isso é uma sequela tardia, que muitas das vezes o pai, a mãe e talvez o médico que vai fazer assistência não vai lembrar, mas que o sarampo também pode ocasionar. É um evento raro, mas, de novo, escolher pelo vírus não é inteligente. Doutora, quando que a gente toma a vacina do sarampo? Quem que pode procurar? Como ter certeza que tomou a vacina e olhar para essa questão? Afinal de contas, temos um homem contaminado pelo sarampo, né? Neste ano, agora registrado, acabou de ser registrado em São Paulo, notícia dessa semana. Perfeito. A vacinação de rotina do sarampo, ela acontece aos 12 meses
e aos 15 meses, com vacinas aí da infância. Então, todo pai e mãe, por favor, neste momento, que eu digo epidemiológico mundial, não é uma questão só do Brasil, que esteja em dia com a carteirinha do seu filho. Para acima dessa faixa etária, então o ideal é que esses jovens, aí crianças, adolescentes, adultos jovens, estejam com suas 2 doses de vacina adequada. Então, até 29 anos, caso tenha perdido a carteirinha, não sabe se tomou ou não tomou, você tem direito na unidade básica de saúde de fazer 2 doses da vacina. Acima de 30 anos, até nascidos, aqui eu estou falando no estado de São Paulo, nascidos a partir de 1960, o ideal e o recomendado é ter uma dose. E profissionais de saúde, independente dessa faixa etária, é importante ter 2 doses na vida. Então, com relação à questão, e aí eu acho, Roberta, do que você colocou, que às vezes pode dar uma interpretação que, a vacina, então, não serviu nesse caso. Não, a vacina cumpriu um belo serviço nesse caso. Porque o que acontece? 10% da população pode não responder direito a essa vacina, que é extremamente imunogênica. Ela é uma das vacinas que produzem altas taxas de anticorpos e vai proteger. Inclusive, a gente chama que é uma vacina esterilizante, por isso que a gente precisa de mais de 95% da população vacinada. Quanto mais pessoas vacinadas, eu reduzo a circulação desse vírus, e esse é um dos grandes motivos que estamos tendo surtos em Estados Unidos, Europa, porque, por exemplo, na Europa, países como a Romênia, a taxa de vacinação está abaixo de 80%. Montenegro está abaixo de 50%. Então, o vírus ele rola solto aonde você não tem alta cobertura vacinal. Neste sentido, neste caso, como a gente fala, 10% da população não vai responder adequadamente. Mesmo assim, aqueles que não respondem adequadamente, a vacina ela cumpre o seu papel de que, ao se infectar, vai desenvolver uma doença leve. Então, mais um motivo aí para que... e ao desenvolver a doença leve, sintomas mais leves, menos chances de transmissão também para a comunidade. Então, cumprindo o seu papel até naqueles que pode ter uma falha vacinal. Tem muita gente aqui da nossa geração, da minha geração. Eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga que vocês duas, que já pegou sarampo. E as pessoas querem saber, quem pegou, pega de novo? Não, exatamente. Mas é muito importante, Luiz, essa história pegou, que às vezes fica uma história que foi sarampo, mas talvez não seja. Porque existem várias doenças exantemáticas. O que é doença exantemática? Aquela que pinta o corpo de vermelho. Então, dengue pode pintar o corpo de vermelho. Bebezinho tem muito infecção de Coxsackie, que é um outro vírus que pinta o corpo de vermelho. Catapora, não? As pessoas confundem também, né? Sim, a catapora tem aquela questão das lesões bolhosas que depois viram cascas. Então, e deixa marcas, né? Eu sou da geração que deixa marcas, eu não sou da geração também de vacina. Hoje tem vacina. Então, eu tenho uma marca, não dá para ver no vídeo, mas eu tenho uma marca dizendo que eu tive catapora. Então, usualmente, é uma doença que ela pode deixar o corpo vermelho, mas ela dá aquelas lesões bolhosas. Então, daria para lembrar. Mas, de novo, se é uma informação de boca... tomar a vacina não vai fazer mal. Isso é muito importante. Existem, como a gente fala, algumas pessoas têm realmente o diagnóstico porque foi feito na época a sorologia, detectou, aí é outra situação. Aí a pessoa teve mesmo, ela tem a confirmação do passado, então ela não vai ter de novo. Então a gente precisa avaliar cada caso a caso, porque muitas vezes ter pintado o corpo não era sarampo e a pessoa acha que era. Agora, de novo, desculpa, retomando aqui. Antes de 1960, altíssima chance que quando a mãe falou que tinha sarampo, tinha, porque estava descontrolado. Tanto é que as recomendações de vacinação são a partir de nascidos de 1960. Eu me lembro quando o sarampo era um negócio que estava no noticiário todo dia, igual a gente fala de dengue hoje, só que dengue na época também tava. Tempos difíceis. Doutora, rapaz, esqueci o que eu ia perguntar.
Posso fazer a pergunta de um ouvinte rapidinho? Isso que eu ia perguntar. Ah, lembrei! Lembrou? Vai. Lembrei. Tem muita gente aqui que não sabe se tomou vacina ou não e querem saber se pode tomar de novo. Perfeito. É muito importante que tente resgatar esse cartão, aonde estava usualmente os registros de vacina dentro de unidades básicas de saúde existem. Hoje nós cada vez mais informatizamos nós tivemos aí os últimos casos, 2018 e 2019, muitos tomaram vacinação, tem registro, mas se perdeu, é considerado não vacinado. E havendo indicação de vacinar, é claro que vai ser feita essa vacina. Responde uma parte, doutora, de muitos ouvintes maiores de 60 anos que mandaram mensagens. Tenho 2 aqui. A Regina, tenho 73 anos, nunca tive sarampo, não tomei vacina, tenho imunidade baixa. Devo tomar? Mais um ouvinte, tenho 61 anos, tomei todas as vacinas atualizadas. É o Sérgio Ricardo de São Paulo de Tatuapé. Então ele não precisa se preocupar. É isso, doutora? Olha, se ele tem 61 anos, ele nasceu depois de 1960. Então, é importante ele se dirigir em uma unidade básica de saúde, a que usualmente ele ia, para verificar o status vacinal. E se tiver tudo ok com sarampo, ok, não vai fazer nada, mas tem tantas outras vacinas, a gente está em época de gripe para ele tomar. Nós temos que fazer a vacina de hepatite B, muitas das pessoas nessa faixa etária não fizeram vacinação para hepatite B, então sempre eu falo, otimiza, infelizmente, essas notícias ruins, né, para que você procure uma unidade básica de saúde para ver o seu status de vacinação. Doutora Melissa Palmieri, médica sanitarista da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal da Saúde, muitíssimo obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana e bom feriado para a senhora. Muito obrigado, bom feriado. E todos, olha, aproveitem em São Paulo as UBSs, nós temos 80 UBSs abertas para poder verificar essa questão de vacinação e se prevenir contra sarampo e todas as outras doenças. Obrigada. É momento de procurar a carteirinha de vacinação, hein, gente? Funçãozinha pro feriado. Obrigada. Ou bater lá no PS que eles puxam. Eles puxam o histórico.